Caros alunos do nono ano preparatório, aqui é o professor Juliano, professor de língua portuguesa, e nessa videoaula nós vamos discutir os tipos de verbos, tá? No primeiro momento é importante nós fazermos algumas subdivisões, tá? Que é o que eu faço para vocês aqui nessa tela da apresentação. Primeiro nós podemos dividir os verbos em verbos nocionais e verbos não nocionais. O que seriam verbos nocionais? São verbos que expressam uma ideia independente de estarem ou não numa construção, tá? Geralmente são verbos de ação. Já os verbos não nocionais são os verbos que não expressam uma ideia independente de estarem ou não numa construção, tá? Bom, quanto aos verbos nocionais, eles se subdividem em verbos intransitivos e verbos transitivos. O que seriam os verbos intransitivos? São aqueles que não exigem complementos verbais. E o que são os verbos transitivos? São aqueles que exigem os complementos verbais, tá? Quando eu falo em complementos verbais, eu falo de complementos verbais diretos ou indiretos. Nós vamos ver o que difere, né? Um complemento verbal direto ou de um complemento verbal indireto. Basta você saber também que o que eu estou chamando de complemento verbal é o que comumente na gramática nós vamos encontrar com o nome de objeto, tá? Já os verbos não nocionais não se subdividem e correspondem aos verbos de ligação. São aqueles verbos que não exigem complementos verbais, porque o que eles fazem é veicular informações a outros termos, como, por exemplo, o sujeito. Tá? Então vamos aqui, na ordem, ver primeiro o que são os verbos, primeiro, né, a divisão dos verbos nocionais, começando pelos verbos intransitivos. Tá? Então, partindo dos exemplos, eu chego à teoria. Letra A, o bebê de minha irmã nasceu. Se eu fizer uma divisão, né, entre sujeito e predicado, eu vou ter o sujeito, o bebê de minha irmã, e predicado, nasceu. Certo? Vamos olhar para o predicado, que é onde se concentra a atividade verbal. O meu verbo é o verbo nascer, não é? No pretérito, nasceu. Percebam que esse verbo só pediu um sujeito, o bebê de minha irmã. Ele não pede um complemento para o verbo nascer que não seja o próprio sujeito, tá? Então, quando nós tivermos um verbo que não exige um complemento, a não ser um sujeito, nós estaremos diante de um verbo intransitivo. E os verbos intransitivos são núcleo do próprio predicado. Tudo bem? Vamos analisar agora a letra B. As crianças cresceram rapidamente. De novo, se eu faço a divisão, eu vou ter as crianças como sujeito, cresceram rapidamente como predicado. Percebam que agora na letra B eu tenho duas palavras formando esse predicado, né? Se eu comparo com o predicado da letra A. Vamos olhar para o verbo crescer, não é? O verbo crescer é um verbo intransitivo a partir do momento que ele só pede também um sujeito. Não é? Esse rapidamente que está aqui é uma informação circunstancial. Tá? Não é uma exigência do verbo cresceram, até porque se eu tiro esse rapidamente da construção, nós ficaríamos com as crianças cresceram, tá? E o verbo continuaria fazendo sentido. Eu só não teria essa informação a mais, esse detalhe, né, de que esse crescimento foi rapidamente, tá? Então, cuidado, nem tudo que está após o verbo é um complemento verbal. A gente precisa verificar se esse complemento é uma exigência do verbo. No caso de as crianças cresceram rapidamente, nós sabemos que as crianças é obrigatório dizer, mas o rapidamente não, tá? Então, o verbo cresceram também é um verbo intransitivo, que nós podemos chamar de VI, e também constitui o núcleo desse predicado. Vamos agora aos verbos transitivos, né? E os verbos transitivos são aqueles que vão exigir um complemento, além do sujeito, tá? Letra A, o estudante atropelou um cachorro, né? Vamos fazer a divisão. Sujeito, o estudante. Predicado começa em atropelou, vai até um cachorro, não é? Marquei aí para vocês o núcleo do predicado, que é o verbo atropelar. E agora a gente questiona.
Quem atropela, atropela algo. Quem atropela, atropela alguma coisa. Quem atropela, atropela alguém. O quem atropela eu tenho, é o estudante. Agora, o que foi atropelado, esse algo, é um cachorro. Então, percebam que o verbo atropelar pede dois termos que completem o seu sentido. Um sujeito e mais alguma coisa, né? Esse mais alguma coisa, que é um cachorro, nós vamos classificar como objeto direto. E por que objeto direto? Porque entre o meu verbo e esse complemento, eu não tenho a ocorrência de uma preposição. Quando eu falar em preposição, nós vamos lembrar daquele pequeno grupo de palavras que constitui essa classe, né? A, de, com, em, para, certo? E essa preposição, se ela for uma obrigação da construção verbal, ela aparece no momento que você faz a pergunta ao verbo. Voltemos à pergunta. O estudante atropelou. Atropelou o quê? Atropelou quem? Tá? Atropelou algo. Percebam que eu não tenho preposição aí nessa história. Então, essa complementação é direta, né? Então, o meu verbo é um verbo transitivo, porque pede complemento, mas transitivo direto, porque esse complemento não é preposicionado. Vamos à letra B. Leonardo da Vinci pintou a Mona Lisa. Pintou-a em um quadro pequeno. Vamos olhar para a segunda oração. Pintou-a em um quadro pequeno. O verbo pintar. Quem pinta, pinta algo, não é? O nosso sujeito aqui é Leonardo da Vinci. Pintou quem? A Mona Lisa. Na primeira oração, eu tenho a Mona Lisa como objeto direto de pintou. Mas na segunda oração, eu tenho um a, não é? E esse a é um pronome pessoal oblíquo. Que se refere a quem? Que se refere à Mona Lisa, tá? Então, aqui em pintou-a em um quadro pequeno, é esse pronome que vai exercer a função de objeto direto do verbo pintar, tá? Mais uma vez, o verbo pintar é um verbo transitivo direto, é o núcleo do predicado, mas não pede nenhum complemento com preposição. Por isso que a ligação é direta, certo? Terceiro exemplo, ele ofendeu a todos. Sujeito, ele. Predicado, ofendeu a todos. Verbo, ofendeu. Quem ofende, ofende alguém. Quem ofende, ofende algo. Já sabemos que é um verbo transitivo direto, mas reparem nessa construção da letra C. Ele ofendeu a todos. Eu tenho uma preposição aí que não é exigida pelo verbo. Faz a pergunta de novo. Quem ofende, ofende alguém. Quem ofende, ofende algo. E aqui eu tenho um a todos, tá? Se o meu verbo não pede preposição, né, quanto ao seu complemento, ele é um verbo transitivo direto. Se ele é um verbo transitivo direto, o meu complemento vai ser um objeto direto. Mas, nesse caso, como, né, na construção apareceu uma preposição, eu vou continuar chamando o complemento de objeto direto, mas será um objeto direto preposicionado, tá? Porque essa preposição não é uma exigência do verbo, ela só apareceu na minha oração. Tá? Então, o objeto continua sendo direto, só que ele é um objeto direto preposicionado. Letra D. As meninas, eu não as vi hoje, não é? Sujeito, eu. Predicado, não as vi hoje. Bom, verbo ver. Quem vê, vê algo. Quem vê, vê alguém. Eu não vi quem? As meninas. Repara que lá no começo da construção, eu tenho as meninas, né? É o objeto direto do verbo vir, que é um verbo transitivo direto. Só que olha mais uma vez para a nossa construção. Nós temos uma repetição do objeto direto, não é? Temos um pronome oblíquo, as, que se refere a quem? Que se refere a as meninas. Tudo bem? Como as meninas já é o meu objeto direto do meu verbo transitivo direto, esse as, como é uma cópia do objeto direto, recebe o nome de objeto direto pleonástico. Tudo bem? Mas o verbo, né, por mais que eu tenha um objeto direto duas vezes, né, de forma repetida, ele continua sendo classificado como um verbo transitivo direto, um VTD, núcleo do predicado. Certo?
Bom, vamos agora aos verbos transitivos indiretos. E qual é a questão? O que faz de um verbo transitivo indireto? É a obrigatoriedade, é a exigência de uma preposição para a sua complementação. Vamos ao exemplo da letra E. O presidente obedeceu ao regimento. Sujeito, o presidente. Predicado, obedeceu ao regimento, não é? Verbo, obedeceu. Agora, olha o que acontece quando nós fazemos a pergunta ao verbo. Quem obedece, obedece a algo. Quem obedece, obedece a alguém, não é? Olha aí como o verbo marca a exigência da preposição. Quem obedece, obedece a algo. Esse a é uma preposição que aparece junto com um complemento. Olha lá, o presidente obedeceu ao regimento. Então, como aí no meio do caminho teve que aparecer uma preposição para fazer essa ligação entre o verbo e o seu objeto, essa ligação é indireta. Então, o meu verbo é transitivo indireto e o seu complemento é um objeto indireto. Certo, meus caros? Tem que ficar claro para vocês que quando a complementação exige uma preposição, ela é indireta. Quando não se exige essa preposição, ela é direta. Tá? Vamos à letra F. O homem precisava de esmolas. Sujeito, o homem. Predicado, precisava de esmolas, não é? Verbo, precisava. Vamos fazer a pergunta. Quem precisa, precisa de algo. Olha aí o de como uma preposição no meio do caminho. Já sei que essa complementação vai ser indireta. Já sei que essa ligação vai ser indireta. Logo, o meu verbo vai ser transitivo indireto e esse complemento de esmolas, logicamente, será classificado como objeto indireto. Certo? Bom, letra G. Eu acredito neles. Sujeito, eu. Predicado, acredito neles. Verbo, acredito. Quem acredita, acredita em algo. Quem acredita, acredita em alguém. Olha aí a preposição em, entre o verbo e o complemento. Agora nós estamos carecas de saber que é um verbo transitivo indireto, é um núcleo do predicado e esse complemento é um objeto indireto, tá? Professor, cadê o em, né? Que o verbo exige. Quem acredita, acredita em. O em, né, passou por um processo aí, ó, de contração com eles. Em mais eles, neles. Tá? Se fosse você, apareceria a preposição em. Eu acredito em você. Mas como o meu complemento é o pronome eles, né? Em mais eles resulta em neles. Tá? Letra H. Maria telefonou-lhes hoje cedo. Sujeito, Maria. Predicado, telefonou-lhes hoje cedo. Quem telefona, telefona a alguém. Quem telefona, telefona para alguém. Mais um verbo com complementação indireta. Só que dessa vez, o meu objeto indireto está na forma de um pronome oblíquo, não é? Que é o pronome lhes, tá? Que está aí no lugar, né, dessa pessoa, aliás, dessas pessoas, já que é uma forma plural, para quem Maria telefonou. Né? Já que quem telefona, telefona a alguém ou para alguém, esse lhes é o meu objeto indireto, certo? Bom, vamos à letra I. Agora na letra I e na letra J vai ocorrer um fenômeno interessante. Vocês vão ver que o nosso verbo vai exigir dois complementos e não um só, como nós vimos até agora, tá? E o mais curioso é que esses dois complementos serão, na verdade, um complemento direto e um complemento indireto. Vamos então analisar? Letra I. Todos os alunos entregaram presentes aos professores homenageados. Sujeito. Todos os alunos. Predicado, entregaram presentes aos professores homenageados, não é? Verbo, entregaram. Vamos fazer a pergunta ao verbo. Quem entrega, entrega algo a alguém. Quem entrega, entrega algo para alguém. Vamos, então podemos ver aí, né, a exigência de dois complementos, a exigência de dois objetos. Um sem preposição, que é o algo, e um outro com preposição, que é o a alguém, não é? Se o meu verbo está pedindo dois complementos, eu já vou aí suspeitar, né, de que ele é um verbo transitivo, direto e indireto, já que nós acabamos de ver que um complemento é preposicionado e o outro não. Presentes vai ser o nosso objeto direto e aos professores homenageados será o nosso objeto indireto. Logo, o meu verbo é um verbo transitivo, direto
e indireto. É um VTDI, tá? Letra J. Aos alunos da turma preparatória, os professores pediram-lhes responsabilidade. Sujeito, os professores. Verbo, pediram. Quem pede, pede algo a alguém. Pela nossa construção, os professores pediram o quê? Pediram cautela, né? É o nosso algo. Tanto que a setinha aí está dizendo que cautela é nosso objeto direto. Mas pediram cautela a quem? Pediram cautela aos alunos da turma preparatória, que é o nosso objeto indireto. Mas vocês se lembram o que aconteceu quando a gente estava falando lá de objeto direto, quando a frase começou com o objeto? O que aconteceu lá na frente? Eu tive uma cópia, eu tive uma repetição, que é o que está acontecendo aqui, não é? Esse lhes, que está atrelado ao verbo pediram, se refere aos meninos, aos alunos da turma preparatória, não é? Então, se aos alunos da turma preparatória é o meu objeto indireto, esse lhes vai ser o meu objeto indireto pleonástico, vai ser a cópia do meu objeto indireto. Tudo bem? Mas, mais uma vez, não é porque o verbo ou a construção, né, sinaliza dois objetos indiretos que o nome da transitividade vai mudar. Né? O verbo continua sendo um verbo transitivo, direto e indireto, por mais que o indireto apareça duas vezes. Certo? Para fechar, vamos ver então o que eu chamei lá no começo da apresentação de verbos não nocionais, que são os verbos de ligação. Percebam só. Letra K. Os rapazes são fortes. Sujeito, os rapazes. Predicado, são fortes. Não é? Verbo são. Certo? Pensa comigo, gente. Verbo ser, né, fora de um contexto, fora de uma frase, não nos diz nada. Aqui, na verdade, o que está sendo dito, né, é o fato de que os rapazes são fortes. Fortes é uma informação muito mais importante do que o são, não é? Então, fortes completa o meu são. Mas como são é um verbo de ligação, esse fortes não vai se chamar um objeto, ele vai se chamar um predicativo, tá? Como quem é forte? São os rapazes, é um predicativo então do sujeito. E olha que interessante, até a tela anterior, os verbos eram um núcleo do predicado, certo? Mas quando o meu verbo for um verbo de ligação, ele não será mais o núcleo do predicado. O núcleo do predicado será esse termo que o completa, certo? Então, no caso, o núcleo do predicado é o nosso predicativo, fortes, tá? Letra L, as manhãs de julho estavam muito frias. Sujeito, as manhãs de julho. Predicado, estavam muito frias. Estavam, não é? Estavam o quê? Estavam não nos diz nada. O que eu quero dizer vem agora, muito frias. De novo, muito frias é o predicativo do meu sujeito, né? É uma informação que eu dou para o meu sujeito, tá? O meu verbo é um verbo de ligação, eu sei que ele não pode ser núcleo, e o núcleo então vai ser muito frias. Tudo bem? Bom, gente, a lista de verbos de ligação é uma lista pequena, tá? São os verbos ser, ficar, parecer, tornar-se, tá? Vocês encontram essa lista de verbos na apostila, né? Nos materiais de complementação de estudo, certo? E aí, o que acontece agora? Eu proponho a vocês um exercício em que vocês vão identificar a transitividade dos verbos das orações abaixo, né? Em algumas dessas orações eu vou ter mais de um verbo, tá? Em algumas dessas construções eu vou ter mais de um verbo. E aí o gabarito desse exercício vai ser disponibilizado a vocês na Classroom, na sala de aula virtual do Google, tudo bem? Vou só fazer com vocês a leitura das construções. 1. Os eleitores escolheram seus representantes políticos. 2. O diretor informou a data da prova aos alunos da turma preparatória. 3. Joana parece cansada. 4. Os homens andam rapidamente. 5. Aniquilaram aos inimigos os guerreiros russos. 6. Parte da população morreu misteriosamente. 7. Ando animado com os preparativos da minha festa de aniversário. 8. A moça está triste porque o rapaz não acredita mais nela. 9. Pedi algumas informações ao guarda que estava no guichê. E 10. Cheguei ao colégio muito tarde. Certo? Assistam novamente a aula, né? E tentem identificar a transitividade desses verbos. Certo? Espero ter ajudado. Estou às ordens.
Grande abraço e até a próxima aula.